Daniel. Joyce, que prazer ter você aqui. Muito divertida essa conversa. É que vocês não sabem, mas a gente conversa antes, né? Claro. E aí a conversa vai por vários lugares. Então, começando, como que surgiu a música para você? A questão do instrumento, a questão do instrumento mesmo, a questão do... Como que isso apareceu na sua vida? O violão entrou em casa junto comigo. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 2 filhos, adolescentes. E o mais novo tinha 13 anos. Eu imagino que ela quis compensar ele de alguma maneira, dele perder esse posto do caçula, e deu um violão de presente. Então o violão entrou junto comigo, na família. E eu já nasci com o violão dentro de casa, ouvindo meu irmão tocar. Meu irmão aprendeu, tinha um negócio chamado Método Bandeirante nessa época, que eram umas revistinhas que trazia os desenhos, aqueles desenhozinhos com os pontinhos, assim, para você aprender onde, né, botar a mão ali para tocar e tal. E ele foi aprendendo ali, sozinho. Ninguém na sua casa era musicista? Não, mas todo mundo era muito bom ouvinte. Minha mãe era louca. A música frequentava a casa. Claro, minha mãe era louca por música, tinha a vitrola tocando o dia inteiro. Aí meus irmãos também, cada um com suas preferências, mas todo mundo ouvia música direto. Então a minha infância inteira eu ouvia música dentro de casa sem parar, e meu irmão tocando violão e eu olhando ele tocando ali. Aí quando ele já foi ficando um pouquinho mais velho, eu com 10 anos, 11 anos, ele com 23, 24, os amigos dele era o pessoal da Bossa Nova, porque ele era amigo de infância do Menescal, eles tinham estudado juntos no Santo Inácio. Tipo 1960? Por aí. Eu sou de 48, então 59, 60, por aí. Então, tinha esses amigos do meu irmão que iam lá em casa, e aí ele tinha um conjunto de baile, que era igual que nem o conjunto Roberto Menescal, só que mudava o guitarrista. Em vez de ser o Menescal e meu irmão, mas era o Elmir Deodato, que tocava acordeon, era o Sérgio Barroso, que tocava baixo, era o João Palma, de bateria. Esses músicos tocavam com meu irmão, frequentavam a minha casa também. Então eu ficava vendo aquela turma entrar e sair lá em casa. E o meu irmão frequentava lugares onde se tocava, trazia as novidades para casa. Então Johnny Alf está com uma música nova, que ele tinha ouvido no Plaza, ele tinha ido no Plaza ouvir. Então eu era garota de 11 anos, 12 anos, e essas músicas eram um encantamento para mim, eu ficava ouvindo isso. O que você ouvia? Ficava ouvindo porque isso é pré-bossa nova. É a bossa nova mesmo, é a música da minha adolescência. A música da minha infância é muito o samba, Noel, né? E todos esses sambistas dos anos 30 que a gente ouvia muito em casa, e Elisete Cardoso. Aí tem a transição do samba-canção, que minha mãe adorava, Dick Farney, Lúcio Alves, tudo isso. E aonde se ouvia? Na vitrola e no rádio. Rádio Nacional. Rádio Nacional, Rádio Marinque Veiga, essas rádios todas tocavam música boa. A gente tinha acesso, você ligava o rádio. Aí na minha adolescência, por exemplo, tinha uma rádio que chamava Rádio Tamoio. Aí tinha um concurso que chamava Músicas na Passarela, que a música tinha uma cor, você ligava e dizia: eu quero a música Grená. Aí era Silvinha Telles cantando alguma coisa do Tom, por exemplo. Isso tocava no rádio, que era música marrom. Tinha uma cor. Aí você escolhia a cor da música e ganhava a música. Hoje vai ganhar a música Havana, porque era uma cor que estava na moda, era um tom de marrom que estava na moda. Tamba Trio tocando, sei lá, alguma coisa deles, do repertório deles. Então era isso, a gente tinha acesso a isso. Que sensacional. Eram músicas espetaculares e você ligava o rádio e tinha. Né? E tinha já os LPs que botavam na vitrola e tal, era muito legal. Marcelo Caldi. Grande Daniel Gonzaga, meu irmão. Pianista, sanfoneiro, devia ser nessa ordem, agora é sanfoneiro, pianista, produtor, arranjador. Para mim, um dos melhores músicos dessa sua safra, parabéns. Obrigado. Marcelo, como é que começou a música na sua vida? Você vem de família de pianistas clássicos, de músicos clássicos.
como que o Marcelinho teve contato com a música? Eu sou filho de uma família bem grande, como você já falou, meus pais concertistas, minha mãe é argentina, veio para o Brasil em meados dos anos 60, conheceu meu pai aqui, que já era um pianista também reconhecido, minha mãe 18 anos mais nova que ele, e enfim, acabaram tendo um romance e desse fruto nasceram 4 filhos, né? Eu sou o caçula mesmo, o meu pai teve 2 filhos no primeiro casamento e mais 4 filhos com a minha mãe, então eu sou o 6º filho e sou curiosamente o único que seguiu esse viés das teclas, né? Acabei me tornando pianista, estudando o piano nas suas diversas formas, tanto na música clássica, como um pouco de jazz, como um pouco da música popular brasileira, que eu adoro. Aí você pega Tom Jobim, Radamés Inátali, César Camargo Mariano, Gilson Peranzeta, os grandes nomes brasileiros, né? Ernesto Nazaré, um pouco de Villa-Lobos. Então, mas daí você... E tinha o jazz também, que eu ouvia muito também. O que de jazz você ouvia? Minha mãe era uma jazz... O pessoal da Bossa Nova, né? Todo mundo gostava de jazz. Jazzista. Lá em casa tinha jazzistas de gerações diferentes. Minha mãe gostava, por exemplo, das big bands americanas, Tommy Dorsey, né? Aquelas bandas, Glenn Miller, Tommy Dorsey, que era o pessoal da época dela. Ela adorava aquilo, ela tinha esses discos. Aí Sinatra, que eu amo até hoje, Bing Crosby, ela gostava muito. Então tinha esse lado da minha mãe. Aí meus irmãos já era uma coisa mais moderna, Ella Fitzgerald, que já era uma coisa mais pra cá, Dave Brubeck. Então era um jazz um pouco mais, né, mais à frente, de uma outra geração. E eu comecei a ouvir, porque eu tinha uma prima aeromoça, que viajava o mundo inteiro, e a base dela, embora a família dela, quer dizer, da minha tia, irmã da minha mãe, morasse todo mundo em São Paulo, ela era baseada no Rio, então ela ficava lá em casa quando ela passava pelo Brasil. E trazia discos assim, por exemplo, Art Blakey com Thelonious Monk. É um disco de formação para mim, de formação como compositora, porque aquelas composições do Thelonious Monk, para mim, são música de formação também. Então eu ouvia todas essas coisas. Tudo isso a gente tinha acesso. Quando você fala que é uma música que te inspirou como compositora, é por conta do quê? Do modo? Porque ouvir o jazz não é a mesma coisa que ouvir uma música tonal, né? Mas eu acostumei. Eu cresci ouvindo isso. São outras resoluções, né? São outras... Você cresceu ouvindo isso e... Isso, e os clássicos também, porque minha mãe era assim, ela criou esses 3 filhos dela sozinha, sem pais, né? O pai do primeiro casamento desses meus 2 irmãos adolescentes, quando eu nasci também meu pai também não ficou, então ela segurou a onda como tantas mulheres brasileiras até hoje fazem, né? Então, mas aí era uma vida assim bastante apertada, né? A gente não tinha muita grana, mas ela fazia muita questão de dar a melhor educação possível pra gente e oferecer muita cultura. Então tudo que ela podia fazer, tipo assim, Clube do Livro, você paga, sei lá, R$20 por mês e recebe um livro por mês surpresa, vamos lá, por exemplo. Ela fazia isso, a gente tinha isso. Então a gente lia, e o livro passava de mão em mão, todo mundo lia. Aí concerto de graça no Teatro Municipal, domingo de manhã, vamos. Balé, não sei o quê, vamos. Tudo para que a gente não perdesse o contato com a cultura, porque ela ficou noiva com 14 anos de idade e a família tirou ela da escola, porque achou que ela já estava com a vida resolvida, não precisava mais estudar. E isso para ela foi uma frustração muito grande, porque ela tinha muita sede de cultura, né? De música, de arte, de tudo, ela queria aprender, tanto que ela depois estudou e tal, já trabalhando e tal, foi se virando e até... Para completar. Ela não completou estudos formais, mas ela trabalhou no Ministério da Fazenda e fez concursos internos que ela tirava notas acima de advogados formados. Era um negócio assim, porque ela era muito caxias, ela queria
e ganhando, né, melhorando sempre, né? Então ela queria que os filhos todos fizessem faculdade, todos fizemos, todos nos formamos, era uma... Você se formou em? Jornalismo. Você chegou a exercer o jornalismo? Um pouquinho, muito pouco. Eu fui estagiária do Caderno B do Jornal do Brasil, que era o sonho de todo mundo. Eu fui à luta conseguir esse estágio por mim mesma, batalhei, consegui. E aí fiquei lá durante um tempo, fazendo faculdade ao mesmo tempo, né? Mas aí veio o festival, aí a música veio feito um turbilhão e me levou, e aí eu parei. Você começou estudando em casa? Comecei estudando em casa. As minhas primeiras lições foram com a minha mãe mesmo. E depois eu tive alguns professores que, até por incentivo dela. Sempre particulares? Você estudou em algum lugar? Onde você se formou? Você não, fez sempre particulares, assim. Isso ainda era criança, início da adolescência, eu tinha... Ela pôde me oferecer isso também, né? Então eu estudei com uma professora primeiro, que me ensinou uns passos básicos assim de leitura, de aquelas peças fáceis assim, eruditas e tal. Depois eu estudei com um professor muito legal chamado Rafael Vernet, que é um pianista excelente, gaúcho, que é um excelente professor. Ele me ensinou coisas muito legais assim de voicings, de como aplicar a leitura de cifras e como improvisar as levadas, né? Isso é que eu acho que é o mais rico da música brasileira, né? Assim, a possibilidade de levadas diferentes que você pode usar, e mesmo dentro dos mesmos estilos. Você pode tocar baião com 4, 5, 6, 10 levadas diferentes. E aí quando você se depara com baião, forró, shot, chachado, maracatu, samba, marcha, choro, né? Aí a milonga, o chamamé, as coisas do sul, é muita coisa, né? Eu perguntei a questão da harmonia, porque eu estava até te dizendo isso. Para mim, você é o elo perdido ali entre a bossa nova, a MPB dos anos 80, que eu cresci, que eu conheci, e a música instrumental. Assim, eu sempre que eu ouço você cantando, a sua leveza cantando, né? E seu desembaraço com o violão, e eu penso muito em João, né? O desencontro do violão com a leveza do cantar, sem se preocupar em cantar ali na semínima, na colcheia, não sei o que lá. Então, eu fico pensando, como que você chegou disso tudo, dessas informações todas, no seu primeiro disco? Seu primeiro disco, 68. Esse meu primeiro disco de 68... Que não era uma época muito fácil de se colocar música na rua, principalmente sendo mulher, principalmente no formato que você colocou, né, que você escolheu para você. É diferente, assim, porque... Nesse primeiro disco eu não tive a mesma autonomia que eu ganharia mais à frente com o tempo. Quem produziu o seu primeiro disco? Armando Pitigliani. E eu não tinha, por exemplo, eu não tocava violão no disco ainda. Eu poderia ter tocado, mas não toquei. Mas você já tocava? Já tocava, claro, sempre. Eu comecei a tocar com 14 anos. Vendo meu irmão tocar, copiando os acordes, olhando o que ele fazia, né? E aí, com 19 para 20 anos, aparece esse convite, né, do primeiro disco, eu pretendia me lançar como compositora, basicamente, né? Sempre foi o meu primeiro objetivo. E não tinha, era uma coisa que não existia, a compositora gravar seu próprio disco. Isso tinha tido Maísa, 15 anos antes, né? Dolores Duran, quando eu era criança, né? Ainda são compositoras, cantoras, né? Então, ainda estava nesse pensamento de que a cantora é para ser cantora, né? A mulher é para ser intérprete, uma cantora e tal. Mas eu tinha a coisa da composição, sempre tive isso. Na minha cabeça, a minha música era uma entidade que envolvia a composição desde sempre. Mas mesmo assim, nesse primeiro disco ainda se achou que era demais o disco inteiro, então o pessoal da gravadora perguntou: você não tem uns amigos da sua geração que tenham umas músicas bacanas que queiram dar para você? Eu falei: tenho, claro, conheço vários. Aí Francis Jaime, Marcos Valle, Caetano, Paulinho da Viola, Toninho Horta, que foi a primeira música gravada dele, ele era um moleque de 18 anos. A primeira música gravada dele foi... Pois olha só o que você está falando.
a questão da bossa Aí nova. metade das minhas músicas e metade dos amigos. A questão da bossa nova, a questão do menescal, a questão da MPB que você colocou agora. E aí você vem com o Toninho, você vem. Então você fica ali entre a música instrumental, que é a bossa nova, e a MPB. Isso. Tem uma coisa que é assim, que a gente nem falou, mas é uma coisa que é parte da minha formação também, que é o samba jazz, que é a música instrumental brasileira dos anos 60. O que é o samba jazz? Uma época de ouro dos trios, dos grupos com sopros, de gente como Tamba Trio, Rio 65 Trio, como Paulo Moura, como Maciel, como Raulzinho, esses grandes músicos que foram dessa geração dos anos 60 e que meio que foram se espalhando, se dispersando depois, né, quando a bossa nova deixou de ser moda no Brasil, né, e foi para o mundo. E aí muitos desses músicos foram para o mundo. Sim. Mas se você olha, aqui tem um monte de Moacir Santos, está tudo aqui, entendeu? São os grandes papas do jazz brasileiro, do chamado samba jazz, como se chamava na época. Eu acho isso foi música de formação para mim também. Então, muita coisa que eu compus e que componho ainda tem essa informação. E eu gosto de usar minha voz como instrumento, eu gosto de botar minha voz no meio de um naipe de sopros, casando ali, abrindo um acorde com eles. Eu acho tudo isso, para mim, faz parte do que eu gosto de fazer. Se eu tivesse uma voz dessa, eu também colocaria minha voz desse jeito. Não, mas sopro, realmente. É um negócio super legal de fazer essa junção, sabe? Eu gosto disso, adoro. Estudando você, né, para fazer a entrevista, eu pude perceber que você é um paradoxo, né? Porque você é portenho, como você falou, sua mãe é argentina, mas você tem o Brasil dentro de você, né? Você é erudito, mas quando a gente se conheceu, você estava fazendo um show em homenagem a Luiz Gonzaga, e outro dia você me disse que a sanfona hoje ocupa um lugar no seu coração que você não imaginava. E você tem a questão do tango com o forró, né? Então você conseguiu mesclar bem. Aonde que o tango se encontra com o forró? Por que essa... você tem trabalhos voltados para o tango, né? Então, como que você conseguiu administrar essa união surreal, mas ao mesmo tempo tão próxima e tão óbvia, né? Eu acho que a união está no que... O Sivuca já falava isso, né? Da música boa, né? O tango, boa, né? O compasso, ele é... O tango, normalmente, ele é 4x4. Ele é 4x4. Mas, assim, a gente também, quando a gente pensa na música argentina, às vezes a gente também se afunila muito só pro tango, né? Mas a gente sabe que tem a milonga, que tem a samba, que tem a chamamé, que tem o candombe ali no Uruguai. Então, a Argentina também é uma mescla de muitos ritmos. E dentro do tango, da milonga, você também tem muitas variações rítmicas que você pode usar. Por exemplo, a milonga é uma coisa que é muito parecida com o baião, né? A milonga, a gente tem aquele riff bem clássico, né? Isso, por exemplo, se você coloca um triângulo, já vira um baião facilmente. Então, às vezes a milonga tem uma coisa que ela é mais marcada nos acordes. Tchá, tchá, tum, tchá. É um baião com Ijexá. Um baião com Ijexá. Tem um baterista aqui, que é o Roberto Rutiliano, ele já falou isso pra mim muitas vezes. Ele falou, nossa, a milonga às vezes ela lembra essa coisa do Ijexá, da coisa meio baiana, mas que também tem essa célula do 3-3-2, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, que é a palma da capoeira, né? Sim. Que está presente em toda a música popular brasileira. Que foi batendo funk. Que vai batendo funk. Que vai batendo funk. É impressionante, quando a gente traça uma linha. Mas assim, é muito curioso, eu já estudei bastante sobre isso, e a origem da música popular argentina e da música popular brasileira é muito parecida. Porque é influência africana, influência europeia e influência da habaneira cubana, dos ritmos do final do século XIX que estavam fazendo sucesso na Europa e que eram um modelo para nós aqui. Então, assim, começa a haver essa mescla, essa mistura. Claro que como são regiões muito distantes, né? O Rio de Janeiro para cima, né? Outro dia eu estava entrevistando o Antônio Adolfo e a gente estava falando do primeiro disco, né?
eu falei produção independente, ele usou um outro termo, que eu me perdi agora. Mas aí eu conferindo o Feito em Casa, esse disco de 77, a segunda faixa é você. Eu cantei nesse disco. Cantando um acalanto que ele fez para a filha dele, Carolina, Carol Saboia. Isso. E tal. Então você sempre andou ali com esses caras mesmo, com esses mestres, né? Na verdade, sempre nós somos da mesma geração e crescemos todos juntos, né? Foi uma coisa muito bacana, porque a gente viveu uma fase espetacular, como outros compositores antes da gente também viveram. Quer dizer, nós somos o pessoal do pós-Bossa Nova. A Bossa Nova é uma fase espetacular também, e antes da Bossa Nova tem fases espetaculares também, né? Pós-Bossa Nova pré-MPB. MPB foi um nome que as pessoas deram, não sei. Onde será que veio esse nome MPB? Música popular brasileira, mas eu não sei, pegou. Final de 70. Foi por aí. Vocês participaram do processo de formação desse bloco de música que a gente enxerga até hoje. Que, na verdade, nós, filhos da Bossa Nova, somos todos, também nos dispersamos, cada um foi buscar seu estilo. Assim. O pessoal da Bahia criou a Tropicália. O pessoal de Minas fez o Clube de Esquina. Aí tem uma geração aqui, que o pessoal diz que é a segunda geração da Bossa Nova, que é uma geração muito rica, do pessoal aqui do Rio, né, que morava aqui no Rio já, que era daqui, os cariocas. Marcos Valle, Edu Lobo, Dori Caymmi, essa geração. Aí tem uma geração de um samba tradicional, mas que também ouviu a Bossa Nova, que você vai encontrar em Paulinho da Viola, em Elton Medeiros. Né? Então, esses são os caras. É engraçado que eu estava conversando, eu sou parceiro do Nelson Sargento, aí conversando com ele, delícia. Aí fui tocar, sei lá, Folhas Secas, então botei a 13ª, ele falou, Daniel, samba não tem 13ª, samba é sétima e acorde maior, 13ª é Bossa Nova. Estamos tocando samba. Aí tomei um esporro, mas eu falo da construção do bloco. Mas isso é legal, que uma vez eu tava em Moscou, nessa viagem que eu fui, que Gonzaguinha também foi, que Martim da Vila, Blitz, todo mundo tava lá, né? E tinha no hotel, o pessoal reunia e davam umas reuniões, porque estava todo mundo ali para tocar e para ensaiar, para se preparar para alguma coisa. E tinha Geraldinho Azevedo, estava lá. E o quarto do Martim sempre tinha festa, porque todas as delegações da África iam parar no quarto dele lá. E a gente ia, né? Todo mundo ia. E aí tinha uma música que ele tinha acabado de fazer, o Martim. O Martim não toca nenhum instrumento de harmonia. E aí Geraldinho Azevedo estava acompanhando ele. E não estava dando certo, o Martim não estava feliz com a harmonia que ele estava fazendo. Uhum. Aí eu, muito sem jeito, falei, dá licença, Geraldinho, presta o violão aqui. Aí toquei um acorde de diminuta. O Martim falou, é isso! Aí o Geraldinho falou, mas também isso não tem graça, isso é acorde de carioca. Acorde de carioca. Acorde de carioca, na diminuta. Fora isso, vocês criaram, vocês fizeram parte de uma coisa que eu acho totalmente relevante e importante para a história, não só do país, mas da música do país, que foi o Conselho Nacional do Direito Autoral. CNDA, que foi uma luta. Que começa um pouco antes, começa na Sombras. A Sombras foi uma sociedade civil que foi criada por nós, compositores, a partir de um acontecimento que teve com uma sociedade autoral que expulsou 13 compositores porque eles pediram para ver as contas. 13 compositores foram expulsos das suas sociedades. Então, isso provocou uma revolta muito grande entre todos nós, porque era um direito, né? Todo mundo queria saber as execuções. Hoje em dia, as sociedades autorais mandam, né, o demonstrativo. Naquela época, nem pensar. E era uma bagunça o negócio do direito autoral, era feito na ponta do lápis. Ninguém... Porque era assim, você era parceiro meu, vamos supor, e nós somos de sociedades diferentes, a gente não pode ser parceiro. Então, o que vai acontecer? Você vai arranjar uma pessoa para botar um pseudônimo. Por isso que, por exemplo, tem tanta música do Jackson do Pandeiro que está assinada pela Almira, que é a mulher dele. Uhum. Porque para poder ser parceiro, para poder
compor com parceiro de outra sociedade. E também, além de ser na ponta do lápis, que não existiam os computadores nessa época, era uma bagunça porque cada sociedade tinha seus fiscais. Então era um caos, era um caos. Então criou-se a Sombrás, a gente tinha uma sala lá no Museu de Arte Moderna, onde nos reuníamos todos. O presidente de honra era Tom Jobim, que nunca foi lá, mas quem tocava mesmo, na real, era Hermínio Belo de Carvalho, que era o vice-presidente. Uhum. Até tem uma história engraçada dessa, porque eles foram lá, né, os meninos foram lá, Macalé que conta essa história, foram lá na casa do Tom para perguntar se ele aceitava ser o presidente da Sombrás. E o Tom, muito engraçado, chamou a Tereza, a mulher dele, e falou: Tereza, traga meu revólver, querem me fazer presidente. E aí, mas ele topou, acabou aceitando, né, essa presidência de honra, mas era o Hermínio quem realmente resolvia tudo. Então, nós frequentávamos muito a Sombrás, fazíamos shows, sempre no Teatro Casagrande, para levantar fundos, né, levantar dinheiro para a Sombrás. E assim fomos indo. Aí teve uma ocasião em que o ministro da Educação, que não existia o Ministério da Cultura, era Educação e Cultura, né, que era o Jarbas Passarinho, se dispôs a nos ouvir. Então, uma pequena comissão se reuniu e foi ao ministro Jarbas Passarinho para pedir duas coisas. Uma coisa era que se criasse uma entidade para fiscalizar essas questões do direito autoral. E a outra, que era o ponto central, era unificar a arrecadação. E foi daí que nasceu o ECAD, Escritório Central de Arrecadação de Direitos. Uhum. Todo mundo fala muito mal, mas ninguém sabe o que era antes, como sim. o negócio era antes. O ECAD é uma entidade privada, né? É uma entidade Tem privada. muita gente que acha que é uma coisa do governo, né? Não. E critica o governo por conta disso. Não, houve até nos últimos governos do PT, havia uma intenção do Ministério da Cultura meio de tomar conta daquilo que nós fomos sempre contra, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Né? Direito está na Constituição brasileira, essa é a cláusula pétrea da Constituição brasileira. É direito inalienável do autor. Então não existe isso. Mas o importante é que essa centralização facilitou muito, porque acabou esse problema. Claro que depois as sociedades conseguiram voltar como repassadoras de direitos. Mas aí já não eram mais as arrecadadoras, eram repassadoras. Então, acabou essa história. O CNDA foi esse órgão criado para isso, né, para dar uma fiscalizada, né, no direito autoral. Havia alguns compositores e muitos advogados. E os advogados, muitos lobistas de gravadoras e de grandes empresas, como o Globo e as televisões todas, né? Então era natural que houvesse um certo choque, né? Então foi em 85, se eu não me engano, 84, que eu fui convidada para participar, junto com Gonzaguinha, Maurício Tapajós, Fernando Brant, Capinã, Marcos Vinícius. Nós éramos os compositores que faziam parte do CNDA. Tínhamos alguns advogados que eram nossos protetores um pouco lá, como Pedro Guimarães e o Debrando Ponte Neto, que eram advogados que estavam ali para dar uma força para os autores mesmo, né? E tinha também, foi chegando gente de outras áreas, né? Da área teatral, da área de fotografia. O Walter Firmo, grande fotógrafo, Walter Firmo fez parte do CNDA. Então foi chegando gente, mas basicamente nós compositores e os advogados. Quando a gente pensa no mundo hoje, a gente pensa no mundo com internet, né? Onde as coisas são mais próximas, mas naquele tempo... Não, evoluiu de uma maneira muito diferente, mas as raízes, assim, são basicamente as mesmas. Então, e aí sim, essa coisa eu não tive muito escapatória, entendeu, Daniel? A minha família toda ligada com música, meus irmãos também estudavam música, alguns estudavam instrumentos diferentes. E eu adorava a coisa de já ouvir, assim, eu tenho muita
muito tesão assim, em ouvir os arranjos das músicas, em tirar as frases. Poxa, uma frase bonita aqui da flauta que apareceu em contraponto à melodia principal, em contraponto ao canto que o cara... Eu gostava muito, sabe o quê? De tirar os arranjos das músicas do Chico Buarque, que tem uns arranjos lindos do Francis Raime, do Chiquinho de Moraes, do Rogério Duprat. Então eu adorava, assim, ficar ouvindo aqueles elementos. É uma coisa muito do pianista, né? Que acaba virando um pouco maestro também, né? Arranjador e tal. E aí eu gostava muito de estudar a música por esse viés. Assim. Você ainda estuda música todo dia? Todo dia é um pouco mais difícil. A gente estuda trabalhando, na realidade. Às vezes escrevendo um arranjo, né? Mas eu gosto muito de estudar. É um tempo que eu preciso ter para mim, assim, de colocar elementos novos na minha vida, de pensar assim, poxa, o que eu ainda não sei que eu posso... Você ainda tem vontade de fazer, por exemplo, um dia eu vou fazer um disco só de polka, sei lá, inventar uma coisa diferente, tenho muitas ideias. De rock, Eu tenho a minha gavetinha aqui, cara, tá cheia de projetos. A gavetinha aqui e é escrito também, eu anoto assim e fico elaborando. Então, a gente falou dos paradoxos, né, do tango com o forró, do portenho com o brasileiro, mas tem o que eu admiro mais, que é o paradoxo do popular com erudito. Popular erudito, eu imaginei. Como é que é escrever para uma orquestra? Porque habitualmente você escreveu para a orquestra da Petrobras, para um trabalho específico, não foi isso? Como é que foi? Como é escrever para uma orquestra? Eu já estou colaborando com as orquestras brasileiras. E que tipo de orquestra? Uma sinfônica, uma filarmônica, uma... Eu faço trabalhos nesse caso, por exemplo, da diversos. Esse trabalho da Petrobras foi um trabalho específico, acho que foi em 2015, que foi o ano do 450 anos do Rio de Janeiro. Eles me encomendaram uma peça, que aí eu fiz a Alma Carioca. Aí até eu lembrei do Villa Lobos, que ele tem o Alma Brasileira, que é um choros número 5 para piano solo. Aí eu pensei no Alma Carioca. E aí eu compus para essa orquestra. Eu já venho colaborando mais ou menos desde 2010, 2011, 12, por aí, perto do centenário do Gonzagão. Eu vim fazendo muitos trabalhos de arranjo, de composição e tocando também, né? Às vezes eu estou fazendo arranjo e eu tô ali à frente, tocando ao lado das orquestras, e sempre como sanfoneiro. Isso aqui é o mais interessante, porque veio essa coisa muito forte dessa veia erudita que eu aprendi em casa, que eu estudei muito, que eu estudei arranjo, orquestração, composição na faculdade, a minha experiência com piano, as minhas experiências de fazer festivais de verão de Curitiba, de Brasília, de Londrina, de Itajaí. Eu participei muito, assim, eu fui um cara muito engajado na música. A sanfona veio quando para você? Foi 2012? Não, aí a sanfona quando eu tinha uns 19 para 20 anos. Você tocou com gente? Com gente do forró, sanfona? Toquei bastante. Eu fiz muito forró. Eu comecei a tocar sanfona por causa do forró. Na época do forró universitário, aquela moda bem forte, eu tinha acabado de entrar na faculdade como pianista para fazer composição bem erudita, assim. E aí um amigo falou, pô, e aí, vamos fazer um grupo aí? A gente tá com um grupo de forró. Eu falei, cara, mas o que eu vou tocar e tal? Acabei comprando uma sanfona. E aquilo foi meio paixão à primeira vista mesmo. Porque eu peguei a sanfona e toquei no primeiro dia, assim, no show. Fiquei morrendo de dor nas costas, lógico, e não toquei nada dos baixos. Mas aquela coisa de tocar com os amigos com mais facilidade, ter um instrumento mais portátil, tocar um estilo que era desafiador para mim, que era novo. Foram, assim, muitos elementos que me desafiaram. E eu estava num lugar muito de conforto, de uma certa maneira, fazendo aquilo que eu fui meio criado para fazer, ao lado da minha família, dos meus pais, da coisa assim. Então, de uma certa maneira, a sanfona representou uma liberdade, que assim, eu falei assim, esse caminho aqui sou eu que vou traçar, ninguém vai traçar para mim. Então, assim, aí eu me embrenhei na obra do Gonzagão, na obra do Sivuca, do Dominguinhos. Eu transcrevo as músicas deles até hoje, e assim, até hoje, se eu te mostrar meu e-mail, cara, quantidade de partitura que eu mandei ontem para pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que me pedem. Eu sei que você transcreve músicas do Jackson do Pandeiro, você tem como me mandar? Mando. Eu saio mandando. E é bonito ver que isso foi um grande movimento que foi culminar, eu acho, em 85 pelo Direta Já, né? Foi um grande movimento por liberdade sim, com certeza. Um âmbito muito amplo, né?
com certeza, era muito amplo mesmo, né? Partindo para esse assunto de coisas atuais, a gente não pode deixar de falar na questão do feminina, né? Que hoje é super atual a questão do feminismo e tal, e ouvindo a música, você já nota uma certa tendência para se falar nisso. Eu posso te colocar nesse rol feminista, ou você sempre quis ser um dos caras e isso não tem muito a ver com a discussão que tem hoje em dia? Eu querer ser um dos caras é uma atitude feminista. É uma atitude feminista, claro. ou é uma atitude niveladora aí? Não, é uma atitude de Me explica, me ensina. Me diz o que é feminina em 60... 60 não, que é o teu sétimo disco? É o que? Feminina 75, é de 80. 80. É, a música feminina... O que é feminina em 80? E o que é feminina em 2019? E o que foi feminista, E o que foi? ser feminista em 68, porque minhas músicas de 1968 são músicas que estão falando. Era uma menina de 19 anos, uma garota de Ipanema, falando no feminino singular. E eu não me dava conta, fui me dar conta porque pessoas que fizeram pesquisa vieram falar para mim, uai, mas antes de você... nenhuma compositora falava no feminino singular. Quem falava no feminino singular era Ari Barroso, Chico Buarque, Você foi Assis vaiada Valente. por conta disso? Fui. Não foi? Por conta de uma frase numa Já me música? disseram que meu homem não me ama. Não Esse podia meu falar homem meu não homem, podia, né? não podia mesmo. Mas enfim, foi uma coisa que chocou um pouco a galera e tal, né? E aí, 13 anos depois, com Clariana, aí no mesmo Maracanãzinho, fui aplaudidíssima, porque aí já não era uma mulher, era uma mãe. Era uma outra postura, né? Era uma outra história. Então, esse primeiro disco, de 68, tem essa história. O Feminina, muita gente acha que foi o meu primeiro disco, porque foi o disco que me apresentou realmente para o Brasil, mas eu tinha alguns discos antes dele. É o seu sétimo disco, é isso? Eu não sei bem, vamos ver, eu gravei esse primeiro disco, Joyce, depois gravei um chamado Encontro Marcado, aí depois fiquei parado um tempo, dividi um disco com o Nelson Ângelo, que chama Nelson Ângelo e Joyce, isso é muito sintomático, né? O nome do homem vem na frente, e na verdade é um disco dele onde eu participo como cantora. E aí vem um disco meu que eu gosto muito, que é muito importante na minha trajetória, que se chama Passarinho Urbano, que eu fiz na Itália, estava fazendo uma turnê com Vinícius e Toquinho, tinha voltado, né, às atividades musicais depois de ter tido minhas 2 primeiras filhas, e o produtor deles lá era o Sérgio Bardotti, versionista do Vinícius, do Chico, né, e também um produtor importante lá na Itália. E ele viu nosso show e tal, gostou muito e me propôs de gravar um disco de voz e violão, bem simples, foi gravado em uma tarde, no estúdio da Fonicetra, lá na Itália. E aí, que repertório vai ser, não sei o quê. Eu estava numa fase meio de seca de composição, não estava compondo muita coisa. E aí eu propus isso, de fazer com os compositores que estavam sendo muito censurados no Brasil. Então ali tem Caetano, Paulinho da Viola, tem o próprio Vinícius com Carlos Lira, Marcha da Quarta-feira de Cinzas, Sidney Miller, uma série de compositores, da Milton, aquela música Bodas, que é maravilhosa, Chico e Julinho de Adelaide, os dois. Para quem não sabe, né? É a mesma pessoa. Mas, enfim, e aí tem uma música minha, que é um poema do Mário Quintana, que eu musiquei, que é aquele que diz: todos esses que aqui estão, que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho, que era o arremate do disco. E o Passarinho Urbano, então, é um disco disso, é um disco meio de resistência mesmo, feito na Itália. Você foi censurada? Fui censurada, não nesse disco, no caso, mas eu fui censurada mais à frente. Quer dizer, eu já tinha sido censurada antes disso, por causa de uma música que tinha uma letra em inglês, e aí o censor não falava inglês, achou que eu podia estar passando alguma mensagem perigosíssima. E fui censurada também, tem uma história de uma música minha que foi censurada, chamada Eternamente Grávida, que foi censurada, foi proibida a execução pública. É do disco que vem logo depois do Feminino, um disco chamado Água e Luz. E essa música, o título já incomodou, como assim grávida? Eternamente grávida. Que é uma música que fala da gravidez, compara a gravidez de um filho com a gravidez de ideias e de músicas e tal, né?
E aí tem uma frase que diz: parir para mim é um prazer, pronto. Não podia. Então, grávida, parir, essas prazer, coisas. Então, aí que não podia mesmo. Aí não né? dá, não dá. Aí passamos por isso, né? Foi muito engraçado. Depois eu tive acesso ao documento do Ricardo Cravalbin, que foi advogar a meu favor. Eu nem sabia disso, Caramba, né? Diante da censura, né? Dizer, não, mas isso é uma coisa linda, isso é um momento sublime na vida de uma mulher, não sei o que, levou para esse lado. Claro. E acabou ele conseguindo liberar a música, né? Mas foi uma coisa engraçada. Que loucura. O que é o estúdio para você? Você gosta de estar em estúdio? Você regravou o seu primeiro disco, né? Regravei meu primeiro disco, que foi 50 anos depois. Como que foi regravar, repassar por aqueles arranjos, por aquelas emoções de um primeiro disco? Eu repassei assim... primeiro, antes que a voz não pudesse mais cantar no mesmo tom. Isso eu fiquei preocupada. Você gravou tudo no mesmo tom? Teve uma música que eu baixei o tom só, mas que já era alta antes. E era uma coisa que tinha vocal, tinha grupo vocal e tal. Você gravou com menos gente, tipo... Eu gravei, eu fiz a maior parte dos arranjos com o meu próprio grupo, mas com convidados também. Tem uma faixa, por exemplo, que é uma música muito louca chamada Super Ego, que foi a primeira música estranha que eu fiz nesse primeiro disco, né, que é descrição de um sonho, uma coisa meio de psicanálise, uma coisa meio que leva para esse lado. Aí eu chamei o André Memari, que é um pianista muito estranho também, né? Tem a linguagem dele. Tem uma linguagem muito particular, eu achei que ele ia interpretar esse sonho lindamente e foi o que aconteceu. Nas músicas que foram compostas por esses meus amigos da época, que são todos meus amigos até hoje, vários vieram participar. Então, Francis cantou comigo, que bacana. Marcos Valle tocou piano e fez o arranjo da música dele, Toninho Horta fez de violão na música dele, né? Então, teve essas presenças também, né, que foi muito bacana. E aí tem duas faixas bônus, que são inéditas. As duas músicas inéditas que entraram no disco. Uma é uma parceria com a Zélia Duncan, chamada Com o Tempo, que é um texto que ela me deu dela, falando sobre a passagem do tempo, que eu achei lindo e musiquei, que começa dizendo... Eu sou muito fã da Zélia. Com o tempo fui ficando mais moça, adorei isso. Foi exatamente o que eu queria para esse disco. E a outra foi um samba que eu fiz, que quase não entrava assim, a gente gravou no último dia, já o Elinho, o pianista Hélio Alves, indo já para o aeroporto para voltar para Nova York, onde ele mora, né? Aí, pô, você não vai gravar essa? Não, vamos gravar, peraí. Manda o táxi esperar fora. E gravamos, chama Velha Maluca, que é uma última questão feminista que eu acho, que é a questão do envelhecimento da mulher, sim, né? Que é uma coisa muito interessante e muito bacana de rever, né, os clichês, né? Por que a gente não pode envelhecer? Que conversa é essa? Como é que é esse negócio de ficar velho? Realmente é uma coisa para se pensar. Né? E aí entrou no apagar das luzes. Então, esse era um outro viés, assim, porque música, para mim, e eu sei que para você também, é educação. E eu sei que você tem esse viés educacional, de cursos, de aulas, e principalmente de ajudar a música brasileira, né? De ajudar a música popular. A minha missão O que é a sua missão? É educação. O que você acha que é educação musical para uma criança, assim? Eu não sei se a minha missão é educação, mas a minha missão é passar conhecimento. Transmitir, independente assim. O cara pode só me pedir uma dica, ele pode me pedir uma partitura. Eu não estou dando uma aula para ele, né? Eu não estou exatamente educando ele, mas eu estou possibilitando que ele tenha acesso a um material que ele não teria. Então isso para mim já é fundamental, porque a gente vive... não quero ficar aqui em tom de lamentação, mas a gente vive num país de escassez de material, né? Então, assim, eu quero colaborar com isso também. Eu quero tocar, claro, tocar é muito divertido, é prazeroso, a gente entra em harmonia com o outro, a gente entra em harmonia com o público, com as pessoas que estão ali pagando para ver o seu trabalho. Mas eu também posso ir para a rua e tocar, eu posso, né, eu posso ir... eu posso ir, como eu vou de manhã, dar aula para 20 sanfoneiros. E para mim é a mesma coisa, assim, é parte da mesma coisa. Para mim é tudo um Marcelo nessa parada, assim como é o mesmo Marcelo tocando piano, ou tocando sanfona, ou tocando uma peça do Villa Lobos, ou tocando um Gonzagão, entendeu? Entendi. Então
ou um Piazzolla e um choro, mas é tudo... Eu sou apaixonado por música, assim, seja tocando estrangeiro ou brasileiro, mas a minha missão mesmo é com a música brasileira. Transmitir a música. Transmitir a música. Então, para a gente fechar esse papo, vou te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. O que é a música para você? Olha, a música é essa linguagem que nos une, né, cara? Ela nos une independente da gente estar se entendendo racionalmente. A música, eu acho que... Eu venho conversando isso com muitos amigos, que eu acho que a gente tem... Os conceitos musicais, eles são conceitos que a gente leva para a nossa vida. O conceito de o conceito de harmonia, né? O que é você harmonizar um ambiente? O conceito de afinação, né? O que é você afinar um discurso quando você está lendo na frente de alguém? Né? O que é, assim, são sintonias, são coisas que a música proporciona independente de você estar falando a mesma língua, cara. Ela é uma língua da emoção, ela é a língua da sensibilidade, é a língua que vem com amor mesmo, né? Eu associo muito a isso, essa coisa cósmica, universal, e desses conceitos que são subjetivos, mas que a gente pode também objetivá-los na nossa vida. Trazer esses conceitos subjetivos para trazer objetivos para a nossa vida. Marcelo, brigadão, cara. Obrigado, meu irmão. Sou seu fã. Pô, igualmente. A gente falou da Joyce da Bossa Nova, a Joyce dos anos 80, e essa Joyce que já era uma cantora maravilhosa, que foi melhorando, não sei o que lá, pã, virou a Joyce do Japão, virou a Joyce da Europa, virou a Joyce do mundo. Então, assim, o estudo nisso tudo, você ainda estuda, você pega o violão para tocar, você tem um acorde predileto pelo qual você sempre começa, tem que dar um sol sus 4 e começa, dou um dó, e a partir daí eu faço o que eu quiser. Como que é esse estudo? Ou não? Eu toco violão de vez em quando, eu não gosto muito de estudar. Não, eu toco violão frequentemente. Todo dia? Nem sempre todo dia, nem sempre dá tempo de tocar todo dia. Eu não fico estudando escala, essa coisa, já fiz isso e não sinto mais falta de fazer. Eu me reprimo um pouco às vezes, porque eu tenho esse canal da música é muito escancarado demais. Então, se eu pegar o violão, vai sair uma música. Vai, invariavelmente, eu vou estar compondo. Se você pegar o violão agora, você vai fazer uma música? Vou. Isso é invariável. Letra e música, ou às vezes um pouco daqui, um pouco de lá? Letra é uma coisa mais pensada e cada vez é mais pensada. No começo, às vezes, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo e tal. Hoje em dia, eu penso muito porque a palavra, hoje em dia, tem um peso muito grande. A palavra é o tecido do pensamento. Então, é um peso muito grande de tudo que você fala, você tem que ter uma atenção muito grande. E, por outro lado, eu tenho uma música chamada Palavra e Som que fala exatamente isso, que o som fica dormindo ali enquanto a palavra trabalha. E a palavra tem que caber na boca, porque na boca do cantor toda palavra dança. Tem que swingar, tem que ser uma coisa gostosa para poder ficar confortável para o cantor cantar, né? Então, a palavra tem todas essas questões. Você fazer música popular, compor canção, você ser um cancionista, você sabe disso. É uma forma de arte muito especial. É diferente de fazer poesia, é diferente de fazer música sem letra, é outra coisa, é um planeta onde essas duas coisas têm que se encaixar muito perfeitamente. Tem que ter, é aquele espaço pequeno que quando eu trabalhei em jornal tinha que fazer caber a palavra naquele espaço ali, naquela época dizia, letras, né? Hoje em dia é não sei quantos caracteres, na época era não sei quantas laudas, as folhas de papel, mas é isso, é um espaço fechado que você tem que fazer caber aquilo ali, né? E tem que contar uma história direito. Às vezes a história vem aleatoriamente, porque a música às vezes sugere umas sílabas, umas onomatopeias, umas coisas, e daí
você vai ver, é que nem fazer escultura também, né? É uma escultura. Você vai tirando tudo que não é a forma que você quer ali, né? Aí você vai criando ali uma história. Por exemplo, uma música que eu comecei a fazer, uma época que sempre vinha na minha cabeça, boiô, boiô, boiô. Boiô, como é que eu vou fazer uma música que fala boiô, né? E fiz. Comecei a falar de tudo que boia, né? A lua no céu, a Vitória Régia na lagoa, e uma canoa no rio, e não sei o quê. E no final você pensava que sabia tudo, boiô. Em todos os sentidos dessa palavra, né? Então é muito isso, né? Ou então, por exemplo, quando minhas filhas eram pequenas, né? Danilo Caymmi ia muito lá em casa. A gente era muito amigo, ele estava sempre passando por lá, e uma época ele ficou um tempo sem aparecer. Aí minha filha, uma das meninas falou: ô mãe, cadê o Dalil? Porque ela não conseguia dizer Danilo, ela dizia Dalil. Ô mãe, cadê o Dalil? Olha a melodia aí. O Hermeto já diz que tudo é música, né? Eu falei, ele tá na Bahia tocando com a Gal. Já. E aí já vai. Já pronto. Mas aí tem Parceiros. essa primeira ideia, mas aí já começa a criar uma história, né? Em redor dessa conversa de mãe e filha, que no final acabou eu falando para minha mãe, não é no cabelo ou no dengo ou no olhar, porque minha mãe dizia que eu não era feminina, porque eu gostava de usar jeans e tênis, e não gostava de maquiagem, não gostava de pintar unha, essas coisas. E ela achava que isso era um absurdo, né? Que eu não era feminina. Então eu fiquei me explicando para ela também, né? Se explicando para o mundo, né? Graças a Deus, né? Porque rendeu essa obra fantástica que a gente tem sempre o prazer de ouvir, que é sempre tão fresca. Pelo menos para mim, sua obra tem um gosto de frescor que nunca passa. Eu estava ouvindo seus discos para poder preparar essa entrevista. Eu falei, caramba, desde pequeno, desde a primeira vez que eu te escutei, é uma voz fresca, né? É um caminho sempre muito, muito agradável de se surpreender. Então eu acho que eu vou fechar essa entrevista com a pergunta que eu faço para todo mundo, que pode ser simples ou pode ser... O que é a música para você? A música é a minha vida. É o sentido da minha vida, é a razão pela qual eu estou habitando o planeta Terra. Eu tenho muita certeza disso. Tem um filme que se chama A Pessoa é para o que Nasce. É isso. Obrigado, viu? Oh. Um prazer muito grande ter você aqui. Que bom, Daniel. Essa é uma mestre. Até a próxima, gente. Um beijo, obrigado aí pela atenção de vocês. Valeu. Mastigado.